E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Atlético Paranaense perdeu do São Paulo nesta semana, jogando em casa. Segunda derrota na história para o São Paulo na Arena Baixada, coincidentemente a segunda seguida, porque a primeira tinha sido no ano passado. E aí vem completando uma sequência não muito boa em seu estádio, que vinha sendo sempre seu bastião aí do Atlético, né? Desde a volta da Copa América, o Atlético venceu 2 jogos, sendo que um foi contra o time reserva do Inter e outro foi um jogo contra o Atlético Mineiro no último fim de semana, em que ele não jogou bem, inclusive muito da vitória se deve à boa atuação do goleiro Santos no segundo tempo. Um empate contra o Flamengo na Copa do Brasil, um jogo que o Atlético mereceu ganhar, mas produziu o suficiente para ganhar, mas ficou com empate, e 2 derrotas, essa para o São Paulo e a derrota para o Boca Juniors. E daí, acho que eu peguei um gancho bom aí, é um assunto que eu queria falar já há um tempo, e muita gente me pergunta, sobretudo o torcedor do Atlético Paranaense me perguntando sobre isso, pedindo para eu falar alguma coisa sobre isso, então vou fazer um vídeo agora, aproveitando uma fase do clube, sobre o gramado sintético, que acaba sendo a acusação que muita gente faz, muitos não atleticanos fazem ao Atlético, é que o time só tem bons resultados em casa porque joga com gramado sintético, então aí se acostuma a jogar com gramado sintético e por isso consegue bons resultados. Falando num tom até como se isso fosse quase que uma trapaça. Então, assim, para deixar claro o que eu acho que não tem nenhum problema. Se eu tivesse que fazer se eu tivesse um time de futebol, tivesse um estádio de futebol, tivesse muito dinheiro para fazer o estádio do jeito que eu quero, eu ia fazer com gramado natural, porque é o tradicional, é o clássico, tudo, é o padrão. Mas a FIFA regulamenta gramado sintético, é permitido pela regra, não tem nada de errado. Então, assim, se o Atlético Paranaense faz o estádio dele seguindo as regras da FIFA, problema no Atlético, tá? Então, assim, acho que não tem problema nenhum, tá? No gramado sintético. Altera o jogo, deixa o jogo mais rápido, deixa um pouco, mas faz parte do jogo. Ali é uma condição que o time da casa tem direito de criar dentro das regras. Sim, se ultrapassa, mas ele cria uma condição que de repente lhe é favorável. Lhe é favorável economicamente, porque de repente gasta menos com troca de gramado, sei lá o que, chegaram à conclusão que os custos em Curitiba teria que ser assim, assado, com gramado cobertura, estádio com cobertura, sei lá das quantas. Então, isso pode ser um fator. Outra coisa ele pode fazer se quiser, é um direito dele. Isso realmente não me incomoda e acho que as pessoas têm que superar um pouco isso do gramado sintético, porque como o gramado sintético é uma coisa nova, isso começa a ser tratado como trapaça. Sendo que times da casa terem vantagens por certas condições criadas no seu estádio é a coisa mais comum do mundo. Bom, tem time que, por exemplo, isso é uma coisa menos comum hoje, mas foi muito comum antigamente, times que usavam o gramado ruim como arma. Clubes que não faziam questão de ter um gramado bom no seu estádio, e isso já não é legal porque o ideal, e inclusive é considerado pela regra do jogo, que o gramado tem que ter boas condições, e o árbitro, inclusive, se achar que o gramado não tem condições de jogo, pode suspender o jogo, pode não realizar a partida, né? Então, e gramado ruim machuca jogador, gramado sintético não faz diferença em relação ao gramado natural, assim, nada, nenhuma diferença muito significativa. Mas tinha clube que fazia gramado ruim de propósito, porque é um time mais tosco tecnicamente, muitas vezes time com menos poder aquisitivo ali, então mantinha um time que assim estava acostumado a jogar num local em que não desse para tocar direito a bola, mais chutão, tudo que se garantia em casa, e fora de casa perdia, mas em casa tinha essa vantagem. Os times mais fortes, quando iam lá, sofriam muito com gramado ruim. Isso era uma tática muito comum no futebol brasileiro, tá? Que ainda bem que diminuiu bastante, porque se conscientizou aí o que isso pode machucar jogador, tudo, e vai contra as regras do jogo, contra o que é recomendável sobre condições de jogo. Mas existem várias outras questões ali, por exemplo, muito calor, muito frio, altitude, tempo seco, tempo úmido, tudo isso são armas que o time da casa pode ter a seu favor, dependendo do adversário que enfrentar. E a gente, às vezes, tende a querer tratar isso de forma muito purista, assim, como se não pudesse. Não, faz parte do jogo sim, o time da casa tem o seu direito, se estiver dentro da regra, se não causar risco de segurança ao visitante, ao time visitante, aos torcedores visitantes, não tem problema nenhum. Então, o Atlético Paranaense tem direito. Por exemplo, a questão da altitude, que também é um pouco criminalizada aqui no Brasil. Há uns 10 anos eu entrevistei o Cláudio Borghi, ex-meia do Flamengo, argentino. Na época ele era técnico do Colo-Colo.
Até com o Colo-Colo, na época que tinha o Colo-Colo do Valdívia, do Matias Fernandes, aquele Colo-Colo do Alexis Sanches, ali naquela época do Colo-Colo que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Eu entrevistei ele pela revista Trivela, e eu perguntei para ele sobre jogo em altitude, né? Porque ele joga em Santiago, né? Um time de Santiago que não tem altitude. Santiago é 500 metros de altitude, é menos do que São Paulo e Curitiba, por exemplo. E jogava... quando os times do Chile, de Santiago, tinham que jogar na altitude contra o Cobresal, contra o Cobreloa, no campeonato chileno, se eles sentiam. Ele falou, não, a gente sente, é claro que a gente sente. Jogar na altitude pra gente é diferente. Só que é uma realidade que a gente já está acostumado, porque a gente já está acostumado porque faz todo ano. Não significa que a gente não sinta, mas a gente já sabe como lidar com aquilo. A gente sabe qual é a preparação pré-jogo que a gente tem que fazer, e os jogadores já estão acostumados, já estão experientes, já sabem qual é a sensação que eles terão, e já sabem qual vai ser, como dosar o seu nível de desgaste do jogo, e de repente até adaptar um pouco o estilo de jogo para as condições que a altitude apresenta aí para um time visitante. Ele falou, muito pior para a gente, aqui no Chile, é jogar numa cidade muito úmida, porque aqui no Chile, na maior parte das cidades onde tem os times mais fortes ali, sobretudo Santiago, é muito seco. Quando a gente vai jogar em algum lugar muito úmido, os jogadores não estão acostumados com essa condição, então os jogadores se desidratam mais rápido, né? Então tem que ficar reidratando muito tempo durante o jogo. Então assim, os jogadores não estão acostumados assim, estão acostumados a sentir efeito de altitude. Não está acostumado, não quer dizer que não sinta, mas eles não estranham quando sentem, porque eles já estão preparados para isso. Quando chega no tempo úmido, eles começam a desidratar, perder muitos líquidos. Eles não estão acostumados com isso, eles sentem um desgaste muito maior, um cansaço muito maior, porque eles não sabem direito qual o tipo de dosagem, de estilo de jogo, do que você tem que fazer para conviver num ambiente muito úmido, ou jogar bola em alto nível num ambiente muito úmido. Bom, aqui no Brasil, né, determinada época do ano, por exemplo, no verão, aqui no sul, sudeste, é muito úmido, né? E no Nordeste, o inverno também o inverno é muito úmido também. O norte do Brasil é muito úmido sempre. E nunca vi ninguém aqui no Brasil falar que é um problema jogar com um clima muito úmido. Porque a gente está acostumado com isso, então a gente trata como algo natural. A gente não criminaliza jogar em clima úmido. Daí, se a seleção brasileira for fazer um jogo contra a seleção chilena e resolver mandar um jogo em Belém ou em Manaus, a gente vai achar que tá ok. Mas os chilenos podem achar, não, os caras estão de malandragem, estão querendo mandar um jogo numa cidade úmida porque os nossos jogadores chilenos vão sentir o clima úmido. A gente não, trata como natural. A gente tem que parar ficar querendo arranjar muita desculpa ali. O São Paulo foi lá, ganhou do Atlético Paranaense, o Flamengo foi lá, empatou, o Boca Juniors foi lá e ganhou no gramado sintético. No gramado sintético, o Inter ganhou do Chivas no primeiro jogo de ida da final da Libertadores. Inclusive o Inter jogou melhor na ida do que na volta. Na volta até passou um sufoco, né? O Chivas chegou a assustar tudo. O Inter acabou campeão com méritos, mas ali o Inter ganhou também. Então, assim, jogar gramado sintético é uma experiência ainda rara no futebol brasileiro? Mas você acostuma, tá na regra do jogo, você acostuma-se a isso. Cada vez mais os times que vão ficar jogando contra o Atlético Paranaense, os jogadores vão se acostumar com isso, vão entender que a bola corre um pouco mais, de repente uma queda pode sentir mais assim ou mais assado se tiver uma queda, ou alguma coisa assim, e faz o jogo dessa forma. De repente adapta um pouco alguma estratégia do jogo, toma cuidado com troca de passes muito rápido, que o Atlético pode aproveitar, a bola pode correr mais. Mas alguns efeitos, por exemplo, quando começa a chover, não aquele dilúvio lá que deixa o gramado encharcado, mas aquela chuvinha que deixa o gramado mais escorregadio, por exemplo, os jogadores não têm que se adaptar a isso quando começa a chover, é a mesma coisa. Então, assim, acho que os times tinham, assim, não precisa ficar com esse papo aí, tá dentro da regra, deixa o Atlético Paranaense fazer o que quer. Se outros clubes quiserem fazer isso nos seus estádios para economizar dinheiro de manutenção, sei lá o que, também pode, tá na regra. Então, acho que não tem problema. E o fato do Atlético Paranaense estar em uma fase agora mostra que, de repente, os resultados não eram só por causa do gramado, porque o time estava jogando bem, agora está jogando mal. O Atlético Paranaense está sentindo ali a saída do Renan Lodge, a coisa não está funcionando tão bem assim, o time perdeu muito aquele embalo que vinha do primeiro semestre, várias coisas estão acontecendo ali e o time não está mais com aquele nível de intensidade, de competitividade que tinha. Pronto. É isso.
o que eu tinha a dizer, até que eu acho que o vídeo ficou meio longo, eu não pretendia falar tanto de um assunto que para mim soa tão banal assim, que falar que tá tudo bem, entendeu? Mas é isso, então, acho que se o Brasil devia fazer mais isso, entendeu? E se o Brasil, inclusive, quer fazer mais malandragem quando for jogar as eliminatórias da Copa, de repente podia pensar um pouco mais nisso, porque assim, algumas condições que a gente trata como comuns são condições estranhas a outros, e isso elas podem causar mais desgaste, estranhamento, qualquer coisa assim, entendeu? Então a gente tem que parar com isso de achar que só as nossas condições são normais e as dos outros são todas estranhas. A altitude é estranho, gramado sintético é estranho, clima muito assim, é muito frio, é estranho. Não, tá na regra, tá no jogo, não causa risco à saúde dos atletas e dos torcedores. Acho que tá na regra, vale fazer o jogo sim, tá bom? É isso, então, escreva aqui embaixo o que vocês acham disso, se inscreva no canal, clica no sininho, curtam o vídeo se gostaram, descurtam o vídeo se gostaram, podem se inscrever se não gostaram também, não tem problema não, tá bom? Um abraço e até mais.